Olá pessoal, esse é o canal Socioponto e hoje eu estou aqui recebendo a professora doutora Zuleide Queiroz para bater um papo um pouco com a gente. Doutora, muito obrigado. Muito obrigada também. Boa tarde a todos. Eu quero muito agradecer a oportunidade de estar falando aqui no canal Socioponto. Bem, primeira pergunta, professora, em relação ao nosso governo atual, né? De acordo com as expressões do presidente Jair Bolsonaro, né, tem um vídeo que circula na internet, é muito fácil de se conseguir, de 1999, em que ele, no telejornal, diz que se fosse eleito presidente, ele daria um golpe no mesmo dia, né? E isso faz 20 anos que ele disse isso, né? Mas, mais recentemente, os filhos dele, primeiramente o Eduardo Bolsonaro, disse que para destruir o STF bastava um soldado e um cabo, né? E mais recentemente ainda, o outro filho dele, o Carlos Bolsonaro, disse que por meios democráticos o Brasil não tinha jeito, não se conseguiria fazer nada, segundo a perspectiva dele. Foi bem recente. Dito isto, a gente pode temer, talvez, se o presidente for colocado numa situação de pressão, por um impeachment, né, por parte da população, que ele acabe indo por essas vias não democráticas. Um golpe é uma coisa que a gente pode temer, talvez? Eu queria, sobre essa questão do golpe, né, é muito importante que a gente possa estar falando e tendo a oportunidade de conversar sobre golpes, né, que aconteceram no Brasil. O que eu falo isso? Porque nós já tivemos um golpe militar no Brasil, né? Se a gente for ver, a gente vai, final da década de 30, né? Nós vamos ter também um período de ditadura, né, no Brasil, só com a ditadura com Getúlio Vargas, apoiado pelas Forças Armadas. Final da década de 30, nós vamos ter, depois de seguida, uma tentativa de democratização no Brasil, na década de 40, que se estende, né, um período de 50, e nós vamos ter no início da década de 60 um golpe militar, né, porque aí você vai ter militares no poder e militar apoiado por militares, e isso se prolonga por mais de 20 anos no Brasil. E esses acontecimentos, a gente foi vendo que pós a ditadura militar, o Brasil é considerado por alguns, inclusive na política da ONU, como o único país da América Latina que não julgou seus crimes de ditadura, né? O que eu falo disso para poder chegar no momento atual? Porque nós temos uma geração, que é a sua geração, pela sua idade, né? É uma geração que não assistiu o desenrolar dos acontecimentos pós uma longa ditadura militar no Brasil, que muitos morreram, muitos desapareceram, muitas famílias ainda hoje procuram seus filhos, seus parentes, seus companheiros, né? E nós tivemos um período, não só no Brasil, mas na América Latina, um período que a professora Sofia Leste vai chamar de redemocratização, como muitos economistas, ela na educação, no campo da política educacional, que é o que a gente tem estudado mais, mas os economistas vão chamar também de um período de redemocratização no Brasil, porque nós tínhamos tentado pós Getúlio Vargas, né? Por isso redemocratização. E esse contexto mostrou pra gente que nesse período nós tivemos uma Comissão da Verdade, que buscou estudar esses documentos, buscou encontrar, né, o nome já está dizendo, a verdade sobre os acontecimentos da ditadura militar. Tivemos processos em que famílias receberam recursos em função de ter provado que seus filhos desapareceram, que morreram, mas aqueles responsáveis pelos acontecimentos do período militar e que mataram e que torturaram pessoas, não foram punidos no Brasil. Né? Você vê um país como o Chile, Pinochet, ele vai ser julgado em praça pública, né? Num evento público. Pode ser que o Chile não tenha resolvido muito bem seus crimes de ditadura, mas teve pelo menos um julgamento. Então nós temos uma juventude hoje, né? Uma juventude brasileira que escutou falar de ditadura militar por alguns que tiveram seus filhos e perderam seus filhos, ou pelos professores de história, alguns professores de história. Mas nós não temos a responsabilização de mais de 20 anos de ditadura militar pelos militares que
fizeram todos esses acontecimentos, pela sequência de presidentes militares que esse país teve e que matou sim, que expulsou gente do Brasil. Por que o Paulo Freire, por exemplo, é o nosso símbolo? Porque a gente sabe muito bem que ele teve que sair do Brasil no período da ditadura militar. Não só ele, como muitos outros, né, artistas importantes para a gente. E aí o Brasil, nesse período, ele, além de perder pessoas, de perder entes queridos, o Brasil perde intelectuais, o Brasil perde gente da cultura. Então, assim, vai ser toda uma geração que a ela vai ser negado, né, o direito de ter a cultura libertadora, de ter uma pedagogia libertadora, de ter uma educação libertadora, com a presença de Paulo Freire e muitos outros. Então, assim, esse contexto já nos diz, né, que pós-ditadura militar e essas sequências de ano, que a fala do Bolsonaro, quando você disser de 20 anos atrás, então a fala do Bolsonaro ainda vai se dar num contexto de ditadura, né? Então ele é um presidente que a gente pode dizer que é filhote desse modelo, né? Só que aí nós temos que observar que 20 anos depois o Brasil amadureceu. O Brasil teve experiência de movimentos sociais, de organização política. O Brasil conseguiu construir a partir do movimento sindical e movimentos sociais, construir e lutar por uma Constituição cidadã. No nosso caso, a educação, lutar por uma lei de diretriz e base educacional brasileira, é uma lei que incluísse, né? Por isso não é à toa que, para que faça a reforma universitária, a contra-reforma universitária que hoje estão tentando nas federais com o projeto do Futurice, o presidente da República vai ter que mudar 17 leis. Por que são 17 leis? Um presidente ter que mudar desde a Constituição até a última legislação de 2017, porque houve construção nesse período. Então é muito importante aqui a gente entender que se os filhos do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, que hoje são, e aí eu não quero falar de uma família no plano pessoal, eu quero falar de político, uma família na política, né? E se eles estão na política, nós vamos falar com eles, fazer um debate político, porque não precisamos, não somos amigos, nem temos relações familiares com essa família. O nosso debate com os Bolsonaros, né, é um debate político e um debate em cima de ideias. Se a democracia corre risco, que essa é a nossa grande preocupação, a democracia todo momento corre riscos, né, no mundo todo ela está acontecendo, né? Na América Latina sempre foi presente, sempre foi um fantasma que nos perseguiu, né? E hoje nós podemos dizer que nós estamos vivendo retrocessos políticos, né? Estamos vivendo retrocessos, mas dentro de um contexto de quase 2 décadas de construção democrática. Então isso não é pouca coisa, né? Isso não é pouca coisa. Por isso, e nós temos, além de ter toda uma normativa que foi uma construção a partir do Congresso Nacional, a partir da nossa participação, da pouca inserção de mulheres, da pouca inserção de negros, da pouca inserção de LGBTs, inclusive na própria vida política, mas no campo dessas legislações, o nosso espaço minimamente foi garantido. Não é à toa que nós vamos ter direito a ter política como as políticas de cotas, né? Com uma tentativa de ter estudantes, filhos da classe trabalhadora, em universidades, que você não tinha em décadas passadas, né? Então, esse contexto todo faz com que a família, essa família na política brasileira, fique dizendo essas frases de efeitos, né? Para ver se cola, né? Para ver se pega. Porque esse é o interesse deles mesmos. Então, assim, é importante que eles digam, e assim, é muito interessante, Fabrício, porque aí nós vamos perceber o seguinte, que agora nós temos claramente 2 visões de mundo, 2 visões de sociedade, 2 visões de política. Porque no passado parecia que nós estávamos todo mundo junto, todo mundo estava num processo democrático. E aí agora a gente está mostrando que a ditadura na América Latina, o conservadorismo no mundo e o Brasil ter sido um país de regime escravocrata, racista, né, patriarcal, tudo isso estava... Quando a gente diz debaixo do tapete, qual é a explicação? Dizendo que está nas estruturas da sociedade brasileira. E a gente não conseguiu avançar muita coisa, mas nós ainda não tínhamos conseguido incidir, falar sobre isso e quebrar isso, né? Então hoje, quando a gente vê um negro ameaçado, quando você vê um LGBT ameaçado, as pessoas dizem, mas o que é isso? O Brasil sempre foi um país harmônico.
quem é branco ou é pardo claro sabe que é um Brasil harmônico, mas quem é preto, indígena e LGBT no Brasil sabe que nós sempre fomos excluídos. Então agora isso fica muito mais claro, isso se torna uma política, eles estão tentando ser uma política de Estado, uma política de exclusão, que é uma política que tem assento no modelo norte-americano, né? É muito importante, é tão interessante que a gente vê o tempo todo as pessoas fazem crítica dizendo assim, a base da discussão dos professores universitários, dos professores críticos é o socialismo, é o comunismo, mas eles podem ser adeptos do capitalismo, né? Então nós estamos na universidade, aqui é o nosso lugar de debate, aqui é o nosso lugar de disputa, nós fazemos as leituras necessárias, nesse momento nós estamos tendo a oportunidade de compreender o contexto de outras sociedades, como as sociedades africanas, a possibilidade de ver a centralidade nas religiões de matriz africana, por exemplo, das mulheres. Então, assim, todo esse contexto torna o Brasil mais múltiplo e compreendendo o seu lugar. Então, assim, essa política que ameaça, né, o tempo todo, que vem com falas de ameaça na televisão todos os dias, tentando com frases de efeito dizer que a qualquer momento pode puxar, né, essa carta da manga da ditadura no Brasil, que os militares vão tomar o poder, isso vai ter luta, vai ter muita luta, e eles sabem disso, né? Então não é à toa que, por exemplo, por que eles estão correndo o Brasil filiando ao partido deles? Porque se eles estão com todo esse aparato na mão, eles poderiam dizer, vamos ter eleições daqui para frente, né? Então eles estão correndo atrás do processo democrático, ou não estão? Eles estão passeando pelo Brasil, né? Então, assim, nós temos desconfiança, assim, não podemos perder esse cenário de vista de maneira alguma. Nós temos que ter sempre dois cenários. A gente está dentro de um processo democrático, nós temos um cenário conservador e nós queremos construir uma sociedade socialista. Na verdade, nós temos 3 cenários. Então nós estamos disputando esses cenários, não é fácil, sabemos que é muita luta, muito enfrentamento, né? Mas nós não tememos, né? Nós temos que saber que o local que nós chegamos, nós não podemos retroceder. Professora, a gente sabe que nos últimos anos a internet ela tem feito parte das nossas vidas, né? E toda essa ascensão, né? Essa acessibilidade da maioria das pessoas, né? Com produtos eletrônicos, né, e a própria internet, né, e as ferramentas das redes sociais deram oportunidade de expressões de ambos os lados, né, mas inclusive causou nisso também uma polarização política que acontece dentro das redes sociais, né. Na sua opinião, a internet, as redes sociais, ela pode ser vista como uma coisa boa, como um espaço justamente que serve para a expressão, né, para a informação, ou justamente por ter essa lacuna tão aberta, essa acessibilidade tão ampla, ela também dá vazão a questões como fake news, né, desinformações sejam efetuadas. Eu vejo assim que as redes sociais ela é o retrato do Brasil. É o retrato do Brasil em que sentido? A gente passou muito tempo numa situação de muitos brasileiros fora da escola, muito tempo. E aí nós tínhamos a sociedade brasileira que a elas era negado o conhecimento. Elas tinham informação. Vamos trabalhar bem essas duas palavras, o que é informação e o que é produção do conhecimento. Informação é aquilo que me dão de forma imediata e o conhecimento é aquilo que eu tenho a oportunidade de ler, refletir sobre ele, debater sobre ele e produzir novo conhecimento. Então a gente só consegue fazer isso quando a gente está na escola. Historicamente, aos brasileiros foi negada a escola, porque a escola é lugar de poder. E aí, o Paulo Freire colocava pra gente que a escola é uma pecinha na engrenagem que é a sociedade, né? E aí, retomando ele e pensando no primeiro momento em que os equipamentos eletrônicos vão chegar nas instituições, em especial nas escolas, né? Eu lembro bem que na década de 90, quando se estabeleceu aqui no Ceará o programa Teleensino, e aí que veio toda a preocupação nossa se a televisão ia substituir o professor. Você acho que era nem nascido, né? Mas a gente tinha esse debate, que a televisão ia substituir o professor. Eu lembro bem que você tinha uma televisão, fitas cassete com conteúdos, livros, né? E um professor para ensinar todas as disciplinas, né?
E aí, naquele momento a gente dizia assim, os meios de comunicação, né, vão substituir o papel do professor, e para a gente aquela experiência foi uma lição assim, de vida muito grande, porque a gente viu o fracasso que foi essa experiência da tentativa da universalização do teleensino no Ceará, tanto que esse projeto ainda hoje tenta viver a educação à distância, né, mas a gente vê os problemas desse modelo de ensino. Mas assim, o que ele vai trazer é você pensar que as redes sociais e as mídias podem substituir o espaço de debate, né? O encontro entre sujeitos para debater. A gente vê que não está substituindo, né? Então, assim, de longe, as redes sociais conseguem ser esse espaço de debate democrático. Ele chega muitas vezes a ser um espaço de informação. Ele é muito bacana como espaço de informação. Por exemplo, eu pego minha página no Facebook, eu pego a minha conta do Instagram, eu jogo informações lá do que eu estou fazendo, do que eu acredito, do que eu pego de interessante sobre a minha área, do que eu penso da política, tal e tal. Mas eu dialogo muito pouco, porque eu não tenho sujeitos comigo para fazer esse diálogo. Eu tenho de vez em quando alguém que comenta, alguém que gosta, alguém que não gosta. Mas a construção de um conhecimento novo, para que essa informação vire conhecimento, ela não está dando conta das redes sociais. Não é aí por que ela nos atinge tão fortemente? Porque a gente tem uma sociedade que historicamente foi pouco letrada, no sentido do letramento, de compreender sua realidade. Então, a nós, ao povo brasileiro, né, que a sua maioria é pobre, foi negada a educação, foi negada a produção do conhecimento. A nós sempre foi dada a informação fragmentada, a informação quebrada, a pouca informação, a informação dirigida. Então, as redes sociais, hoje, eu vejo para mim como positivo, porque eu posso chegar a mais pessoas, as pessoas podem me conhecer mais. Uma coisa é eu, professora Zuleide, numa sala de aula do curso de pedagogia, outra coisa é agora eu estar fazendo um debate com você, né? Um debate que produz conhecimento, e outras pessoas vão nos assistir. Elas não vão poder dialogar conosco nesse momento, mas podem ter a oportunidade de nos encontrar e de fazer perguntas, e aí vai. Mas no final das contas, a gente precisa do diálogo para poder produzir esse conhecimento novo. Então, hoje você vê que todo mundo joga informação. Aí tem, acredita quem quiser. Por isso que a gente diz assim, que todo esse processo do governo brasileiro, né, as mídias tiveram grande formação? Tiveram. Para um povo com pouco, que a ele foi negado o conhecimento, né? A informação para eles é tudo, né? Quem são os eleitores do Bolsonaro? Você pode olhar claramente qual é o padrão, né, que você vai encontrar nesses eleitores, né? E que grupo político e societário eles fazem parte, né? Toda vez que eu vejo defesas de grupos do Bolsonaro, você vê, por exemplo, homens brancos. Aí você vai encontrar pobres, negros, trabalhadores, vai encontrar sim. Mas eu falo, quem tem o poder da fala, quem está dirigindo esse grupo, né? Então fica muito claro que é uma tentativa novamente dos homens brancos, héteros, de permanecerem no poder, né? E serem homens, né? A gente percebe claramente no projeto dessa família um projeto autoritário de poder, um projeto onde não cabem todas as pessoas, né? De um projeto onde eles querem construir uma educação onde para a classe trabalhadora seja dado novamente tudo que já vinha sendo dado antes: ler, escrever, contar e uma pequena profissão. E olhe lá, retirar todos os direitos que nós temos, que é a saúde, a educação, que a gente conquistou às duras penas, ninguém nunca nos deu de graça, né? Então, assim, esse contexto das mídias, das redes sociais, eu considero que para o nosso campo ela está sendo fundamental, porque eu estou conseguindo chegar a mais pessoas. Chega muita informação falsa, chega, né? Mas elas já chegavam há muito tempo. Vou dar um exemplo claro: a propaganda, né? A propaganda. O que você tinha da propaganda de pneus de carro? Você tinha lá uma mulher, né, seminua fazendo propaganda de pneu. Qual a relação da mulher com o pneu? Ninguém nunca discutiu. Na escola eu posso pegar essa propaganda e discutir com meus alunos.
Tá vendo aí o que é informação e o que é conhecimento? Então é isso que eles querem retirar, essa possibilidade de você fazer o debate. Por isso a gente vai entender por que está se querendo mudar o conteúdo que os professores devem trabalhar na educação, tirar história, geografia, artes, né? E centralizar em quê? No projeto político? Português, matemática e uma profissão. Então, é tirar a possibilidade da classe trabalhadora de ter conhecimento. Tendo conhecimento, ela vai participar de forma mais ativa, de forma mais crítica de todas as redes sociais. Aí, isso aí não pode, por isso que querem nos calar, né? Eu queria só aproveitar a oportunidade para denunciar o que está acontecendo no Brasil. A gente tem um filme histórico para ser passado, né? Do Marighella, e que o nosso presidente está impedindo que o filme passe. Nós vamos deixar de ver esse filme, nós vamos deixar de conhecer a história do Marighella, ler do engano. Aí é que nós vamos, só dizendo para quem está nos escutando, né, que quanto mais se diz para rasgar o livro do Paulo Freire, é o livro mais lido do mundo. Então, assim, a propaganda, nesse momento, as redes sociais, né, no sentido das fake news, está se revertendo aos poucos ao nosso favor. Agora, o que ela consegue, né, a fake news consegue atingir muitos brasileiros, porque nós temos um histórico de atraso e de exclusão da população do contexto escolar. A gente tem que estar sempre trabalhando nesse sentido. Senão a gente pensa que foi do nada que as redes sociais alienaram os sujeitos. Não, nós já vivemos um processo de alienação desde que a nós foi negada a escola. Doutora, em relação à comunidade LGBTQI+, hoje, principalmente pelas redes sociais, eu acredito que tem assim uma possibilidade justamente de se expressar mais, né, de falar, de colocar suas posições. Em contrapartida, a gente percebe hoje que a contenção dessa classe, digamos assim, né, e as agressões que os indivíduos que se identificam assim vêm sofrendo, ela parece ser, e é explícito, né, parece ser muito intensa, né? Na sua opinião, qual é o posicionamento, né, da comunidade LGBTQI+, né, que se pode fazer para conter, digamos assim, esse tipo de coisa? O que é preciso fazer mais do que já está sendo feito? Foi excelente essa sua pergunta, porque a gente pode tratar de alguns grupos que são chamados de minorias, né? A um determinado momento, no Brasil e no mundo, a gente principalmente quando nós começamos a sociedade moderna, o direito ao voto, que as mulheres vão lutar pelo direito de votar, ao mesmo tempo em alguns países no mundo, em especial nos Estados Unidos, também estava se lutando contra o regime escravocrata, né? E o regime escravista, né? Então você vai ver nesse momento que se juntam mulheres e se juntam os grupos, né, de defesa, né, de uma sociedade livre, para poder lutar pelos direitos, né? Naquele período a gente não tinha ainda um movimento, né, que pudesse caracterizar o movimento LGBT. Então, todos os movimentos são os sujeitos que foram mais calados na história, né? Porque as mulheres, aos poucos, elas foram começando a se organizar. Hoje a gente percebe claramente que as mulheres negras, né, por estarem numa condição de escravidão, depois de semi-escravidão, depois de venda dos seus corpos, né, elas demoraram a poder tratar dos seus temas com mais liberdade, né, e hoje, no contexto da sociedade atual, ter posição, ter uma filosofia própria das mulheres negras, a gente vai ver que essa construção agora está muito mais forte com o movimento LGBTQI+, né? Mas nós temos que compreender que esses corpos sempre existiram, né? Esses corpos sempre fizeram parte da nossa sociedade. A questão é que esses corpos eram negados, a eles era negada a vida. Por que se tinha tantos manicômios no Brasil? No mundo, né, como um todo? Por que se tinha tanta gente adoecida, né? E por que se tinha tantos casamentos, né, que eram considerados casamentos arranjados, organizados pelas famílias, né? Porque, na verdade, se tinha toda essa repressão sexual, né? E tanto dos homens, né, que se tornando feminino, como os LGBTQI+, como das próprias mulheres.
Então hoje esse grupo social, né, ele consegue ter sua pauta, ele consegue lutar, ele consegue se entender como gente, como sujeito da história, né? E aí vem todo os atos conservadores que já existiam antes, desde a existência dos seus corpos, e vem com toda intensidade. Eu costumo dizer assim, que quanto mais intensidade vier a repressão, é porque mais passo nós demos. Porque se a gente tivesse todo mundo quietinho, caladinho, os LGBTs com medo de vestir a sua indumentária, de serem que eles são, nós não estaríamos com todo esse movimento reacionário aí nas ruas, né? Os acontecimentos recentes aqui no Crato, né? A fala, né, daquele comerciante não é uma fala individual, é uma fala de uma concepção de sociedade que a sociedade escravocrata, a sociedade conservadora, patriarcal do Cariri sempre teve. Agora, em função da sua relação com a igreja, seja católica ou protestante, o pecado, o perdão, né? Eram palavras-chave para dizer que a gente vivia numa sociedade harmônica, mas só que esses corpos nunca foram aceitos. Aí, a partir do momento que eles dizem, por exemplo, como a gente viu domingo agora, né? Esses corpos estão na Praça da Sé, eles podem andar porque a praça é pública. Não, a praça é da igreja. Entendeu aí? A praça é da igreja. Qual igreja? A igreja que liberta? Se ela liberta, ela cabe todos, né? Então vem todos os questionamentos que hoje esse grupo, né, esse agrupamento maravilhoso que se junta ao movimento negro, que se junta ao movimento de mulheres, né, que se reconhece mulher, muito deles também, né? É importante que a gente possa compreender que são corpos que não vão deixar de existir, porque sempre existiram. A população tem que compreender isso, sempre existiram. Não é fácil, nós sabemos que não é fácil, nós compreendemos as resistências da família, porque todo pai, toda mãe não quer ver seu filho sofrendo, tem medo de sofrimento. Não sei se você viu na minha página essa semana, mostrei a denúncia de um jovem que foi espancado aqui no Ceará, né? E isso já acontecia há muito tempo. Só que as redes sociais, e aí eu volto à tua pergunta, a segunda pergunta, né? Nós não vimos isso porque a imprensa era toda controlada, né? E agora, com as imprensas alternativas via as redes sociais, você não esconde mais isso, né? Então eu posso publicar na minha página, você pode publicar na sua, e essa pessoa vai ter visibilidade. Enquanto não, você tinha duas grandes redes internacionais de comunicação que vende a informação para as outras redes nacionais e que a gente só pode sair quando eles autorizam. Só pode sair no Jornal das 8 de tal emissora. Não, agora a gente pode sair de madrugada nas redes sociais de quem a gente queira, né? Então, assim, essa é a grande revolução que é difícil para quem não viveu esse período, né? Que não está preparado esse período, não é fácil, tem medo, né? Dessa comunicação aberta. Não é fácil você estar o tempo todo exposto, não ter um momento que a gente diz assim, né, de recolhimento, mas por outro lado, se a gente conseguir reverter nisso num processo educativo, vai ser essencial para as crianças futuras. Por exemplo, quanto problema, olha, ontem mesmo nós estávamos debatendo a violência contra a mulher. Se a gente não tivesse as redes sociais para fazer a denúncia, a violência doméstica, a violência contra criança e adolescente, quer dizer, hoje você tem mais, as pessoas às vezes dizem assim, tem mais denúncias porque as pessoas se sentem mais encorajadas a denunciar. Então a gente tem que compreender isso como um processo positivo, né? Esse novo agrupamento, esse modo de fazer política, esse novo modo de aparecer, né? O que a gente tem tentado muito é ter organicidade, né? Ter uma pauta conjunta, saber o que nós queremos, pensar a população futura, quer dizer, construir dentro de todo esse movimento e das redes sociais, né, das mídias como um todo, construir uma outra alternativa de comunicação e de educação para as futuras gerações. É isso que a gente quer. Professora, é correto afirmar também que essas expressões explícitas, né, justamente dada pela liberdade das redes sociais de você se expressar, né, e principalmente por parte desses agressores, eu sinto que também existe uma questão que foi dada por uma espécie de chancelamento por parte do próprio governo. Não é verdade? Pronto, perfeito essa sua compreensão. Você vê que hoje o governo ele incitou tudo isso. Porque esse governo é preconceituoso. Ele faz parte desse grupo que pensa o mundo dessa forma, que o mundo é deles
que o mundo eles podem comandar, que eles podem falar o que eles querem. Se você pegar a fala, né, do comerciante, as expressões que eles usam, a forma como ele fala da mulher como empregada doméstica, como uma escrava, uma semi-escrava, a forma como ele fala de um corpo LGBT, a forma como ele fala, os termos que ele utiliza, se fosse um de nós falando, de dizer que a gente tem uma linguagem depreciativa, mundana, tal e tal, mas olha as expressões que ele usa, né? Então, assim, é muito interessante a gente ver que tem todo um discurso de conservadorismo, né? De virgindade, de proteção, e ao mesmo tempo eles utilizam disso, ou eles não se apropriaram da prostituição e dos corpos das mulheres e dos LGBT no passado. Nós temos a história aqui do Crato para dizer isso, né? Nós temos toda a história da sociedade para dizer isso. Quantas famílias esses homens constituíam? Tinham a sua família oficial e outras famílias. Isso podia. Hoje as mulheres chegam e dizem, não, nós não queremos desse jeito. Aí não pode, aí é emancipação, é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, o machismo ele sempre teve impregnado, ele pega elementos do conservadorismo, ele pega elementos de uma sociedade moderna quando ele quer, mas no fundo, ele continua sendo uma sociedade onde o centro do processo do mundo e das decisões fica na mão do masculino. Ontem à noite, só aqui para a gente já está, né, finalizando, ontem à noite nós tivemos uma audiência pública sobre violência de gênero e suas implicações. E a gente tinha a presença do masculino nessa mesa, né, que era uma mesa para escutar as mulheres, eu compreendo, né, o poder público escutar a situação das mulheres, mas nós éramos o tempo todo interrompida pela fala de quem? Do masculino. Não conseguem nos escutar uma hora, né? Se ficam perturbados em nos escutar uma hora. A mesma coisa se fosse LGBT. Então, assim, a gente, só lembrando aqui, né, quando Marielle traz pra gente algumas expressões que são as expressões ancestrais pra gente, né? Quando ela dizia, quando estava viva, né? Nada sobre nós sem nós não vamos aceitar mais isso, nós vamos falar de nós, né? Que a Djamila vai falar pra gente como lugar de fala. E a outra questão que nós colocamos é que nós vamos sobreviver, né? Nós vamos sobreviver a esse tempo e o nosso pensamento, porque agora tem uma coisa interessante, as mulheres estão na universidade, as LGBTs estão dentro da universidade, estão dentro dos espaços de trabalho, estão minimamente, mas estão em espaço político, e nós estamos produzindo conhecimento que a gente está chamando dentro da universidade decolonial. Então esse conhecimento está nos trabalhos de conclusão de curso dos alunos, está nos trabalhos que os alunos do ensino médio apresentam. Por que toda essa tentativa de se apropriar do ensino médio? Porque o momento de construção de um sujeito livre, de um sujeito capaz, de um sujeito que pensa, é no momento em que os meninos estão saindo da adolescência para a juventude, no ensino médio. Por isso que o ensino médio é o foco tão grande de tentativa de controle. E aí o que acontece? Quando esse controle ele chega de forma exagerada, ou de forma militarizada, nós vamos ter os problemas que a gente vai acontecer mais recente dos jovens, né? Que não aceitam mais esse controle. Vamos dialogar, né? Se é interessante ter autoridade, Paulo Freire é muito importante nesse momento que a gente está vivendo, né, de tanta preocupação com a juventude, nessa situação de problemas de depressão e de adoecimento da juventude, a gente lembrar para os professores, para os dirigentes de instituições, o Paulo Freire fala de autoritarismo e autoridade. Nós estamos, e o Paulo Freire fala, o professor é uma autoridade, o pai é autoridade. Que é uma autoridade? É um sujeito mais velho, mais experiente, que vai me ensinar quais são as possibilidades para eu viver para o jovem. O autoritarismo não, é a ordem pela ordem. E aí a nossa juventude não se satisfaz porque ela vive outro mundo que ela tem acesso, que é através das redes sociais. Então ela tem informação e ela vai dialogar e ela não vai aceitar qualquer forma de autoritarismo, né?
Então, é importante que a gente aprenda muito bem esses conceitos para compreender que o professor, o bom professor é aquele professor que tem autoridade. Autoridade é ser respeitado por alguém, alguém que me escuta porque me reconhece como capaz de ajudar na sua vida. Autoritarismo é alguém que tem medo de mim. E esse medo me leva a quê? Esse medo me leva ao adoecimento, esse medo me leva à depressão, esse medo pode me levar à situação de suicídio. Mas uma coisa que eu acho que é fundamental a gente dialogar aqui com a juventude. A juventude, a característica da juventude é a vida. Então, depressão e suicídio não combina com adolescente e juventude. Então, a liberdade, ela faz parte desse momento geracional. E nós temos que libertar esse sujeito, nós temos que libertar esses corpos. E aí, para esses jovens e esses sujeitos e esses corpos, é importante o diálogo com os mais velhos, né? O diálogo, nós estamos falando aqui de diálogo, por isso nós trazemos Paulo Freire. Professora, muito obrigado. A conversa foi boa, obrigado. Foi muito boa. Obrigado pela conversa. Foi muito boa, né? Pessoal, é isso. Sigam o nosso canal, né? Se você gostar do vídeo, curta, compartilhe e comente, né? A interação com quem nos assiste é muito importante, né? Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Até a Valeu. próxima, então. Muito obrigada.